é motivo de alegria, irmãos. Estamos reunidos na presença do Senhor, para juntos podermos adorá-lo, né? E sempre digo que para mim, irmãos, é um prazer estar na presença de Deus, porque não tem lugar melhor, irmãos, do que estar na presença de Deus. Às vezes, a gente está no mundo, ela tem momentos momentâneos de alegria, mas na presença de Deus, irmãos, até a tristeza ela tem que saltar. Aleluia. Você entende o que é isso, irmãos? Que até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Aleluia. E isso é a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. Irmãos, eu convido a igreja para vir comigo no livro de Lucas. Aleluia. Lucas, capítulo de número 17. Verso 32 apenas. Lucas, capítulo de número 17, verso 32. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Lucas 17, 32 nos diz assim: lembrai-vos da esposa de Ló. Irmãos, para nós entendermos melhor a história desta passagem, na qual o próprio Jesus ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, nós vamos lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 1, a qual Deus chama Abraão. Diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, a gente parando para entender esta passagem, a qual for lida lá em Lucas, nós vamos ver que Deus, por intermédio de Abraão, ele fez um milagre acontecer. Porém, nesta noite, irmãos, algo me chamou a atenção por essa passagem, para a história da família de Ló. A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 12, capítulo 4 e 5, que Ló era sobrinho de Abraão. Quando Abraão sai do meio da sua família, da casa do teu pai, Ló vai juntamente com ele. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que lá em Gênesis 13, capítulo 7 ao 12, nós vamos ver que Deus vê a situação e começa a prosperar a vida de Abraão. Porém, irmãos, vai nos dizer lá no capítulo 13, verso 7, que os pastores de Abraão, juntamente com os pastores de Ló, começaram a contender, porque Deus estava abençoando de tal maneira que não estava tendo pasto para eles. E a Bíblia nos diz que Abraão, ele se despede de Ló. E o que me chamou a atenção, irmãos, nessa passagem, é que Abraão manda Ló escolher para onde ele quer ir. E ele, ao ver aquele pasto lindo, né, onde prosperou Abraão, ele prefere ficar naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão ele vai adiante até Canaã. E algo me chama a atenção, irmãos, é que a bênção, ela não precisa, você não precisa correr
acompanhar. A Bíblia diz que Abraão era próspero. E quem sabe no coração de Ló, ele achou que a prosperidade estava naquele local. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Abraão vai até Canaã, Abraão novamente prospera diante dos homens. Aleluia. E algo que chama atenção é que Deus, no meio dessa caminhada, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu tenho visto a terra e eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E eu começo a entender, irmãos, a intimidade que Abraão tinha com Deus. A intimidade é tão grande que Deus, ao ver que aquela cidade estava tão contaminada com o seu pecado, ele fala: Abraão, eu irei destruir essa terra. Meu Deus. Porém, Abraão, sabendo que Ló estava lá, ele fala: Deus, se por acaso tiver algum servo fiel lá, tu pouparia essa terra? Deus falou: Ló, se tivesse 50 fiéis, eu pouparia. Porém, irmãos, eu dizer que não tinha os 50. Porém, logo Abraão começa reduzindo 40, 30, até 10. E a Bíblia diz que Deus fala a ele: ó, se tiver os 10, eu pouparei os 10. E eu acho interessante, irmãos, que Deus, ele guarda os seus. Mesmo diante da adversidade, Deus vai guardar cada um de nós. Nós passamos recentemente por uma pandemia onde muitos morreram. Porém, eu acredito que muitos que estiveram aqui foram contaminados pela Covid e estão aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Deus guarda os seus. Eu ouvi dizer que Deus envia 2 anjos até a casa de Ló para poder avisar a Ló o que iria fazer. Irmãos, o pecado era tão grande naquela localidade. A Bíblia vai nos dizer que quando esses 2 homens chegam até a casa de Ló, homens daquela localidade, homens de lá de Sodoma e Gomorra, eles foram até a casa de Ló para pedir que Ló deixasse esses homens saírem, para que eles viessem abusar desses homens. Para vocês terem ideia do tamanho do pecado daquela localidade. Os homens simplesmente foram até Ló para poder exigir de Ló que Ló deixasse eles abusarem desses homens, dos anjos. Porém, Ló simplesmente fechou suas portas e não permitiu. Porém, eu quero dizer que quando o anjo do Senhor traz a notícia para Ló, ele diz o seguinte: Ló, Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra devido ao pecado. E, irmãos, hoje nós estamos vivendo numa sociedade a qual o pecado está sobrabundante, irmãos. Nós estamos vivendo uma sociedade a qual hoje tudo é normal, onde tudo pode fazer. Assim está o Sodoma e Gomorra. Mas da mesma forma que Deus puniu Sodoma e Gomorra, Deus vai punir esta terra. E que nós, irmãos, Deus tem enviado os seus anjos, que são cada um de nós, para pregoar o Evangelho e salvar vidas. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando esses homens tentaram entrar na casa de Ló, os anjos estenderam as suas mãos e cegaram aqueles homens. Isso, irmãos, me faz entender que Deus, Ele protege e guarda os seus. Deus, em momento algum, Ele vai deixar os seus desprotegidos. Mas para isso você precisa ser fiel a Ele. Para isso temos que ser fiel. Porque, irmãos, não tem nada melhor do que sermos fiel a Deus. E quando nós somos fiel a Ele, Ele é fiel com cada um de nós. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 12 e 13, diz o seguinte: Gênesis 19, 12 e 13. E os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui, genro, e teus filhos, e tuas filhas, e qualquer um que tiver na cidade, traga-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar. Porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. Irmãos, interessante aqui, que eu vejo no versículo 12, é que Deus não guarda somente Ló, Deus guarda a sua família. E assim Deus faz em nossas vidas. Deus não só nos guarda, Deus guarda a nossa família. Mas para isso nós devemos entregar a nossa família nos pés do Senhor. Eu acredito que Ló,
havendo seu tio Abraão fiel a Deus, ele criou no seu coração ser fiel também. Ele acreditou que, sendo fiel a Deus, Deus iria guardar assim como Deus guardou através da vida de Abraão. E muitas vezes Deus tem guardado os seus através da sua vida, através das suas orações. Às vezes nós queremos parar de clamar, queremos parar de orar, mas irmãos, acredite que o milagre ainda pode acontecer na vida da pessoa que você ama. Aleluia. Às vezes nós queremos que Deus age na hora, mas para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Aleluia. Não adianta nós queremos apressar ou adiantar aquilo que Deus falou. Deus tem um momento certo para agir na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os genros de Ló, irmãos, eles desacreditam naquilo que Ló fala. Isso me faz recordar o povo na época de Noé. A Bíblia vai dizer que Noé pregou que iria haver um dilúvio na terra. Mas o povo endureceu seu coração e não acreditou no dilúvio. Mas uma coisa é certa, o dilúvio chegou. E quem estava na arca foi salvo. E o dilúvio, irmãos, vai chegar em nossas vidas. E quem estiver na arca vai ser salvo. Então, irmãos, se coloque na posição para entrar na arca. Porque quem fica fora da arca irá morrer. É por isso que nós devemos estar prontos e com os ouvidos atentos. Porque na hora que ouvir o convite, nós devemos estar preparados para entrar na arca. A Bíblia vai dizer que aqueles homens que desacreditaram de Noé, eles batiam na arca, porém a porta estava fechada. Aleluia. Isso me faz recordar o arrebatamento, irmãos. O arrebatamento não vai ser diferente. Nós estamos pregoando o Evangelho. Nós estamos pregando que Jesus vai voltar para buscar uma igreja renovada e remida no seu sangue. Aleluia. Muitos estão desacreditando. Alguns dizem, minha avó já dizia que Jesus iria voltar. Minha bisavó dizia que Jesus iria voltar. E até agora não voltou, mas Jesus voltou para eles. Aleluia. E no grande dia ele irá voltar para arrebatar a sua igreja. Assim como aquele povo que duvidou de Noé, ficou batendo na porta para Noé abrir, porém Noé não podia abrir. Sabe por quê? Deus havia selado a porta pelo lado de fora. Aleluia. E eu tenho certeza, irmão, que naquele grande dia vai ter pessoas que muitas vezes criticou de você, que muitas vezes zombou na sua casa, dizendo, para que ser crente? Para virar careta? Para simplesmente estar dentro de uma igreja, dando dinheiro para pastor? Que muitas vezes é esse argumento que usam. Mas naquele grande dia irão bater, irmãos, a porta. Aleluia. Porém a porta já vai estar fechada. Meu Deus. A porta já vai estar fechada. E é por isso que nós devemos estar atentos, irmãos, para que nós não venhamos ficar de fora. Porque cada dia que passa está se aproximando o arrebatamento da igreja. A cada minuto que se passa, está se aproximando o arrebatamento, irmãos. Eu costumo dizer que existe um arrebatamento individual e um coletivo. Para o coletivo ainda existem alguns sinais para acontecer, mas o individual é a qualquer momento. E é por isso que nós devemos estar prontos para o arrebatamento, irmãos. Isso me traz lição, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus dá uma chance de salvação para aquela família. Eu creio. E eu acredito que Deus está dando chance para a salvação da tua família, da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe você já está desacreditado que Deus pode entrar lá e salvar, mas Ele ainda é o mesmo Deus. Aleluia. Ele ainda é o mesmo Deus que salvou a família de Ló. Ainda pode salvar a tua família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 19, verso 17, a Bíblia vai dizer que os anjos dão uma ordem e diz assim, e aconteceu, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse, foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda a planície, foge para o monte, para que não sejais consumido. Irmãos, nós vamos ver aqui a ordem que o anjo dá. É que eles não olhem para trás, que eles prossigam para o monte. Glória a Deus. Aleluia. Porque aí nós vamos ver o salmista dizendo, eu olho meus olhos para o monte, de onde me
virá o socorro. Aleluia. E ele mesmo pergunta e já responde: ei, o meu socorro vem do Senhor. No monte é um lugar de alto, irmãos. Lugar onde há segurança. Aleluia. É para dizer que o anjo manda ele subir para o monte e não olhar para trás. Quantas pessoas estão olhando para trás? Olhando para o seu passado como o povo de Israel, que Deus tirou do Egito, colocou no deserto para testar o que estava no coração do povo. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a olhar para lembrar do Egito. Quantas pessoas que muitas vezes olham para a sua vida e falam: era melhor ter ficado no mundo. Quantas pessoas estão olhando para trás? E a Bíblia nos diz que quando a mulher de Ló, ela olha para trás, irmãos, a Bíblia vai dizer que ela vira uma estátua de sal. E algo me chamou com relação à estátua de sal. Porque o que Jesus nos falou lá em Lucas 17:32, lembra-te da mulher de Ló. Meu Deus. E isso é muito forte, irmãos. O sal, quando ele fica insípido, ou sem sabor, ou sem qualidade, ele endurece. E isso nos traz para a vida espiritual, para nossas vidas. Muitas vezes nós estamos sem sabor, porque a Bíblia diz que nos comparou ao sal da terra. Porque o sal ele dá sabor, o sal dá saúde. Porém, o sal sem sabor, ele se torna sem valor. E quantas pessoas estão aqui dentro, muitas vezes, sem valor? É isso que a palavra do Senhor nos diz nesta noite. Que nós venhamos olhar para nossas vidas e refletirmos no que Deus tem feito. Não ficar olhando para trás, olhando para o passado, quem era, como deixou de ser. O povo de Israel deixou de entrar em Canaã por causa da murmuração, porque ficava olhando para trás. E quando olhava para trás, irmãos, que infelizmente eram escravos lá no Egito, comiam cebola, eles viviam olhando para trás, tentando lembrando o que viviam lá atrás. Mas a Bíblia vai dizer que eles murmuravam diante de Deus, e essa murmuração fizeram eles perder a entrada em Canaã. E muitas vezes nossa vida não é diferente, irmãos. Às vezes nós estamos olhando para o nosso passado, porque lá no mundo eu não tinha dificuldades, no mundo eu vivia de qualquer jeito. Mas entenda, irmãos, que para entrar no céu não pode ser de qualquer jeito. A Bíblia vai nos dizer que a porta do céu é estreita. Eu já falei aqui na escola dominical uma vez que para entrar na porta estreita, você não entra com bagagens. Aleluia. Para entrar na porta estreita, você tem que entrar apertadinho. Aleluia. E muitas vezes queremos ir, as pessoas vêm no mundo querendo trazer bagagens. Glória a Deus. Aleluia. Mas nesta noite Deus está tirando toda a bagagem de você. Ele está purificando a tua vida. Aleluia. Ele está tratando você nesta noite, para que você seja o sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Porque o sal é feito para dar sabor. O sal é feito para curar. Para quem não sabe, o sal ele cura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O sal purifica. Antigamente as pessoas que não tinham geladeira na área do interior, para conservar a carne, eles salgavam a carne. Aleluia. E Jesus nos comparou ao sal. E essa comparação é muito forte, pastor, porque o sal conserva. Meu Deus. Irmãos, vamos nos colocar numa posição de sal. Aleluia. Vamos fazer diferença neste mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O sal, quando ele está impróprio, ele está imundo, está sujo, ele não tem sabor nenhum, ele se torna nada. Mas como é que está a nossa vida nessa noite? Estamos com sal para salgar, para dar sabor? Ou estamos sal para ser pisados? Porque sal que não presta é para ser pisado. Que Deus, irmãos, Ele venha
abrir nossos olhos espirituais. Aleluia. Ele vinha nos dar entendimento para que nós venhamos ser sal da terra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E que nós venhamos não olhar para trás, e sim olhar para frente, porque o nosso alvo é os céus. Aleluia. Que quando nós estamos olhando para frente, nós esquecemos do que está do nosso lado, esquecemos do que ficou para trás, porque o que ficou para trás é passado. Aleluia. E já não nos pertence mais. Glória a Ti. O que eu fazia eu não faço mais. O que eu vivia eu não vivo mais. Porque tudo se fez novo na minha vida. Aleluia. Aleluia. E é essa transformação que nós precisamos, irmãos. É essa transformação que nós necessitamos passar. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor lhe venha, irmãos, abre nossos olhos espirituais. Venha dar-nos entendimento, irmãos, que não precisamos olhar para trás. Porque assim como aquela mulher de Ló que olhou para trás e virou a estátua de sal, nós não venhamos se tornar uma estátua dentro da igreja. Porque existem muitas pessoas que estão paralisadas como estátua, porque está olhando para trás. Meu Deus. Nós viemos despertar nesta noite, irmãos. Nós viemos despertar porque Deus está à porta. Ele está batendo. E se você abrir, Ele vai entrar. Ele não vai chegar metendo o pé como o diabo faz, não. O diabo, se você não abrir a porta, ele entra, arruma a porta e entra, bagunça. Deus não. Ele só vai entrar se você abrir. É você vai dizer, a porta. Se você abrir, ele entra e faz morada. Aleluia. Mas se você não abrir, irmãos, ele vai continuar insistindo. Até o momento que você abrir o teu coração, para ele entrar e fazer morada. Glória a Deus. Aleluia. Que os irmãos venham se colocar na posição de sal, para ser usado, irmãos, para salvar vidas. Glória a Deus. Para que vidas venham ser transformadas através da sua vida. Para que você venha ser exemplo, venha ser um canal de bênção para alguém neste mundo. Porque é esse o meu e o seu papel. E deixar, agradecer a oportunidade. Glória a Deus.